Olá pessoal, eu me chamo Maurício Camil e nesse vídeo você vai entender tudo sobre o perfil de risco, dado esse que é essencial para que você construa uma carteira de investimentos alinhada com os seus objetivos e alinhada também com o risco que você fica confortável em correr. E para você entender tudo sobre perfil de risco, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O perfil de risco nada mais é do que um dado que vai servir para medir o risco que o investidor fica confortável em correr na hora de investir o dinheiro dele. E é essencial que você conheça o seu perfil de risco para que dessa forma você construa uma carteira de investimentos alinhada com o risco que você aguenta correr, ou seja, o quanto você aguenta, por exemplo, ver a sua carteira de investimentos caindo no curto prazo, para que você também alinhe a sua carteira de investimentos com os seus objetivos. Então, se você investe pensando em se aposentar daqui a 20 anos, você vai investir de uma forma. Por outro lado, se a partir da análise do seu perfil de risco, você verificar que o seu objetivo na prática é simplesmente fazer uma viagem, você vai investir o seu dinheiro de uma forma completamente diferente. Você vai ter que diversificar sua carteira com outros produtos e você vai ter que ter uma expectativa e uma forma de gerenciar os seus investimentos completamente diferente. E para facilitar o entendimento, eu vou te apresentar um exemplo prático para que fique mais claro sobre a importância da avaliação do seu perfil de risco. E vamos fazer isso a partir da análise da queda de duas ações um tanto quanto conhecidas na Bolsa de Valores aqui do Brasil no ano de 2020. E nesse caso, essa queda que você está vendo agora aconteceu entre janeiro de 2020 a março de 2020, por conta da pandemia que fez com que a Bolsa de Valores global acabasse caindo bastante. Contudo, algumas ações acabaram caindo muito mais do que outras, como você pode estar vendo. Então, em azul, nós temos a queda da Taesa, que é uma empresa de energia elétrica. E, em roxo, nós temos a queda da EZTEC, que é uma empresa de incorporação e construção civil. Enquanto a Taesa, nesse prazo, caiu apenas 16,83%, as ações da EZTEC apresentaram uma queda de 46%, uma queda muito maior. E com qual intuito que eu estou mostrando para você essa queda dessas duas empresas? O objetivo é você compreender que alguns perfis, alguns investidores vão ficar confortáveis com uma queda da EZTEC de 46% ou com quedas ainda maiores de empresas mais consolidadas que acabaram despencando porque são empresas de fato mais arriscadas. Por outro lado, outros investidores não vão aceitar tão bem essa queda, vão ficar com nervosismo, vão acabar tendo problemas no trabalho, problemas no dia a dia, porque vão ficar pensando todo o dia na queda daquela ação, mesmo que ele saiba que no longo prazo ela possa vir a se recuperar. Então, para muitos investidores, vai fazer muito mais sentido investir apenas na Taesa, que é uma empresa mais conservadora, ou até mesmo só investir o dinheiro em renda fixa, porque pode ser que uma queda de 16% não seja uma queda palpável para você. Pode ser que essa queda, por mais que seja pequena dentro da renda variável, não deixe você confortável. Então, nesse caso, você vai ter que investir em outros produtos ou vai ter que colocar um percentual muito pequeno dentro dessa classe de ativos. E entrando um pouco mais a fundo no assunto de perfil de risco, eu vou apresentar para você 3 modelos de perfis que foram apresentados primeiramente no livro O Investidor Inteligente, escrito pelo Benjamin Graham, que inclusive foi o professor do Warren Buffett, que hoje é considerado por muitos o maior investidor de todos os tempos. O primeiro modelo de alocação é a alocação conservadora, para você que não aguenta ver o seu patrimônio subindo e descendo diariamente. Esse perfil de investidor se encaixa para quem quer fugir do risco, para quem quer simplesmente preservar o patrimônio, para quem quer fazer investimentos mais seguros, onde a chance de você perder é praticamente zero. O segundo tipo de perfil é o perfil moderado, que é para você que aceita correr um pouco mais de risco, para você que quer rentabilizar um pouco mais a sua carteira de investimentos. Então você aceita colocar um pedaço da sua carteira, evidentemente, em renda variável, um percentual muito maior, por exemplo, do que um investidor conservador. E o terceiro modelo de perfil de risco é o modelo arrojado, que é para quem está buscando correr mais riscos em troca de um maior retorno a longo prazo. Então, nesse caso, o investidor arrojado vai acabar dando maior prioridade para os ativos de renda variável. Como na prática você consegue descobrir o seu perfil de risco? Na prática, existem 2 formas de você conseguir fazer isso. A primeira delas é através do preenchimento daqueles formulários que as corretoras disponibilizam para você quando você cria a conta lá, onde você vai responder algumas perguntas, como por exemplo, quanto você tem para investir hoje, qual é o valor que você consegue investir mensalmente, se você já tem experiência, se você já tem conhecimento,
quais investimentos você já faz, e a partir de todas as respostas, o algoritmo daquela corretora vai te dizer de uma forma mais clara como que você deve investir o seu dinheiro, quanto você tem que colocar em renda fixa, o quanto você tem que colocar em renda variável, para que eles definam o perfil de risco para você com base nas suas respostas. E essa é uma possibilidade muito eficiente porque facilita o processo, principalmente para você que está iniciando. E uma outra possibilidade que você também pode fazer, utilizando em conjunto com a primeira, é você fazer uma autoanálise, entendendo quem você é, há quanto tempo você já investe, o seu nível de conhecimento sobre o assunto e quais são os seus objetivos na hora de investir, algo que também acaba sendo muito tranquilo de ser feito e que vai facilitar ainda mais na hora de você definir o seu perfil de risco. E para facilitar o processo de análise por conta própria, eu desenvolvi 4 perguntas que vão facilitar muito no processo da identificação. A primeira pergunta é em relação ao quanto você aguenta ver a sua carteira de investimentos caindo dentro de um ano em específico. 5%, 10%, 40%, 50%, dependendo da sua resposta, vai ficar muito fácil de você definir o seu perfil. A segunda pergunta é em relação à quantidade de anos que você aguenta ver o seu patrimônio caindo de maneira consecutiva, que é uma pergunta muito parecida com a primeira, mas que vai ajudar você a identificar se de fato, por exemplo, você tem um perfil mais moderado ou arrojado, ou se você tem um perfil mais conservador. E vamos pegar como exemplo o histórico tanto do Ibovespa quanto da Bolsa de Valores dos Estados Unidos entre 2000 e 2023 que você está vendo na sua tela. A gente consegue perceber, por exemplo, em relação ao Ibovespa, que ele caiu entre 2001 e 2002, que ele apresentou uma queda grande em 2008, 2011, entre 2013 e 2015 e também uma queda bastante relevante no ano de 2021. Já em relação ao S&P 500, vemos quedas grandes entre 2000 a 2002, 2007, 2008, 2015, 2018 e 2022. E considerando que você invista o seu dinheiro um pouco no Brasil e um pouco nos Estados Unidos, você já consegue ter uma noção do que pode acontecer. Se você colocar todo o seu dinheiro na bolsa norte-americana, você já tem que estar ciente que você pode ficar, por exemplo, 3 anos perdendo dinheiro, porque isso já aconteceu entre 2000, 2001 e 2002, algo muito parecido com o que também aconteceu na bolsa brasileira. Quanto menos você aguentar ver o seu dinheiro caindo no curto prazo, quanto menos anos você aguentar ver o seu patrimônio caindo de maneira consecutiva, mais conservador você é na hora de investir. A terceira pergunta é em relação ao seu nível de conhecimento, então quanto você já sabe sobre as classes de ativos, porque na prática, se você não entende sobre o mercado de ações, por exemplo, você não pode investir dentro desse mercado. Se hoje você só sabe a respeito do Tesouro Direto, então é esse investimento que você tem que fazer hoje. E com o tempo, você vai adquirindo conhecimento sobre outras classes de ativos para que exista a possibilidade de você investir o seu dinheiro lá. E o quarto ponto é em relação aos objetivos. Qual é o prazo do seu investimento? Curto, médio e longo prazo. Você está investindo pensando na sua aposentadoria daqui a 30, 40 anos, porque você é uma pessoa mais jovem, ou você está pensando na sua aposentadoria para daqui a 10, daqui a 5 anos, porque você já tem uma idade avançada e já tem mais patrimônio. De acordo com essas respostas, você também vai conseguir ter clareza para identificar melhor o seu perfil. E saindo da teoria e indo mais para a prática, vamos entender melhor quais são os produtos que se encaixam dentro de cada perfil. Se você tem um perfil mais conservador, o ideal é você dar preferência para o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, e dá preferência também para os CDBs de grandes instituições financeiras, que vão oferecer para você uma segurança muito maior do que, por exemplo, um banco pequeno. Existe também a possibilidade de você colocar um percentual pequeno da sua carteira no mercado de ações, mas é importante que nesse caso você invista apenas em empresas grandes, empresas consolidadas, empresas pagadoras de dividendos. Se você tem um perfil moderado, você pode, além desses investimentos que eu falei, buscar alguns CDBs um pouco mais arrojados de instituições financeiras menores que vão acabar oferecendo para você um maior potencial de retorno, e você pode também olhar um pouco mais para ações de crescimento, que não vão ser tão sólidas e previsíveis quanto as empresas de dividendos, mas pelo fato de você ter um perfil moderado, você pode sim olhar para esse tipo de empresa também. Agora, num perfil mais arrojado, você pode na prática investir em qualquer investimento que você avalie que seja bom e ofereça um bom potencial de retorno, mesmo que o risco envolvido seja um pouco mais elevado. Então você pode investir o seu dinheiro em empresas um pouco mais arriscadas, você pode olhar também
para empresas pequenas, as famosas small caps, que vão oferecer para você um maior potencial de retorno, justamente porque você aceita muito mais risco. E uma forma prática de você pensar na divisão da sua carteira entre renda fixa e renda variável com base nessas 3 divisões de perfil de risco foi também desenvolvida pelo Benjamin Graham. Então, se você tem um perfil mais conservador, você pode colocar 75% em renda fixa e 25% em renda variável. Se você tem um perfil moderado, você vai dividir em pesos iguais, 50% em renda fixa, 50% em renda variável. E por fim, se você tem um perfil mais arrojado, você vai colocar mais em renda variável, 75% nela e apenas 25% em renda fixa. E 2 dicas finais que eu posso passar para você ao final desse vídeo são: a primeira delas é para você buscar sempre investir o seu dinheiro no perfil mais conservador possível, principalmente se você está começando agora. E à medida que o tempo for passando, depois de alguns meses, depois de alguns anos, você vai se arriscando cada vez mais, desde que você se sinta seguro com isso. Não adianta nada você definir hoje que você tem um perfil arrojado, sendo que você nunca investiu, você coloca o seu dinheiro lá e na primeira queda você já sai querendo vender. É melhor começar com um perfil conservador, um perfil moderado no máximo, e à medida que o tempo for passando, você vai ajustando a sua carteira. E a segunda dica que eu posso passar para você é para você conhecer o meu curso de investimentos completo chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender a definir não só o seu perfil de risco, mas a encontrar os melhores investimentos de acordo com os seus objetivos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, tanto com investimentos no Brasil quanto em relação a investimentos no exterior. Dessa forma, você vai investir o seu dinheiro com muito mais segurança, com maior potencial de retorno, sem precisar ficar horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição. Então, nesse vídeo você conseguiu entender mais a respeito do perfil de risco, como que você tem que definir ele na prática e quais são alguns modelos de carteira que você pode aplicar para diversificar sua carteira. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para que você saiba exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.